Mas eu louvo a Deus de estar aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo, segundo livro da Bíblia. Aos irmãos pode ficar à vontade. Se quiser ficar sentado, em pé, conforme o costume da igreja. Amém? Aleluia. Você está lendo Êxodo? O Senhor me levou mais à frente. Êxodo 14 e o versículo 14 e o versículo 15. A Bíblia diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Somente os dois versículos. Começamos assim. Primeiro versículo: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quero usar a intenção de um pastor que esteve conosco nos 7 dias de Pentecostes. Esse pastor foi muito sábio. Ele foi até o altar e falou assim: eu estou vindo até a tribuna, mas eu estou vindo como um pastor. E como um pastor, nós vemos com muito amor ao pastor desta casa. Não quero trazer nada de mim, quero trazer tudo do Senhor. E se eu trazer alguma coisa, trazendo para o bem do crescimento do pastor desta casa e da sua esposa. E lendo este versículo, os irmãos conhecem muito bem a história, falando de Moisés. Moisés, ele ainda nem existia. Moisés ainda nem estava presente, mas já existia uma grande turbulência no mundo espiritual. Moisés não estava presente, mas já estava se levantando. Não somente uma pessoa, mas nós estamos falando de rei. Se levantou contra uma criança que nem nasceu, nem estava presente. Aí você vê um rei se levantar e querer trazer algo tão forte, uma destruição de alguém que nem nasceu, nem fez o mal para ele, nem mexeu em nada do que era dele, mas tem algo que está trazendo atrás, que já estava se preocupando o rei do povo do Egito. A Bíblia, ela deixa bem claro que existia antes desse rei, um rei que conhecia José. Antes desse rei, existia um rei que ele observou, olhou com seus próprios olhos, teve o seu próprio contato com ele, no momento que todos sabem o que aconteceu lá com José, no momento que ele ficou perturbado, que era o primeiro faraó. É um nome, é um título, mas os irmãos sabem muito bem que a Bíblia vai falando em Êxodo, que é onde se levantou um novo rei. Por que levantou um novo rei? Porque aquela geração já tinha falecido. Já faleceu Jacó, já faleceu seus irmãos, tinha falecido toda a linhagem daquela época, e aonde vem Rubens, Simeão já não existia, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Azer. Então essa geração tinha passado, e esse rei, aonde ele recebeu no tempo das vacas gordas, das vacas magras, aquele rei também já tinha ido, mas se levantou outro rei que ainda não conhecia a voz do Todo-Poderoso. Só que Deus não precisa de ninguém com seu barco para atravessar o mar. Deus não depende do barco de Pedro para ir onde ele precisa chegar. Então Moisés está sendo gerado
que Deus está com um projeto assinado. E o rei, ele estava colocando uma sentença. Olha, quando a Bíblia deixa bem claro, quando nós vemos sobre as parteiras recebendo uma ordem do rei do Egito, quando ele fala para as parteiras hebreias, ele orienta elas que quando nascer um menino, mata. Mas quando tiver uma menina, deixa com vida. Imagina uma criança está nascendo, a mãe ainda não teve o contato com o seu filho, ela pegar pelo pescoço daquele menino e matar, e levar a mentira e o engano à sua mãe. Mas só que eu vim trazer uma palavra profética para todos que estão aqui, debaixo da graça do pastor desta casa. Ninguém vai tocar no que Deus projetou o teu crescimento. Ninguém vai tocar. Vim trazer uma palavra profética. Está gerando. Vai nascer. Tem alguém querendo matar. Tem alguém querendo roubar. Tem querendo alguém destruir. Só que tem alguém ainda se levantando no trono ainda. Tem alguém se levantando no trono e dizendo assim, ó. Ei, eu ainda trabalho nos corações. Eu ainda trabalho nos corações com amor. Eu vi amor aqui. Igreja desfrutar do quê? Esse amor de Deus estava no coração de quem? De quem? Das mulheres parteiras. Mas é para matar. Mas quem mandou matar? O rei. Tem que obedecer o rei? Tem que obedecer o rei. Mas só que ela estava obedecendo o rei certo. Continue obedecendo o rei. Mas obedeça o rei. Não é todo rei que você tem que obedecer. Só tem um nome de título rei. Mas é qual rei que vai dar o resultado para a tua história, a tua caminhada. Tem glória aí? Eu não sou de mandar ninguém dar glória. Não mando ninguém dar aleluia. Porque a palavra, se não trabalhar no coração, se não te transformar, ninguém transforma. Se o Espírito não te convencer, ninguém te convence. Se o Senhor não te levantar, se o Senhor não te renovar, se o Senhor não te fortalecer, ninguém mais faz. Aleluia. Quando eu observo, eu não quero trazer um negócio amarrado, não quero trazer um negócio direcionado pelo Espírito. Assim, uma coisa assim que nem um rio. Um rio ele sai de uma fonte, ele vai indo, ele não quer nem saber o que tem na frente. O rio, ele vai embora. E o rio do Espírito venha passar nessa casa hoje. E o rio do Espírito ele vai passando, quando o rio vai passando, ele vai levando a sujeira embora. Vai levando a sujeira, vai levando a doença, vai levando a angústia, vai levando o mal. Pelo poder do nome de Jesus. Eu falando do rei, irmão, é porque eu lembro que nós, dentro das Escrituras, vai nos trazer na memória, nós observamos que ele manda pegar os meninos e matar dentro da água. Olha o que a Bíblia fala, dentro do rio. A Bíblia vai dizendo, só que antes, quando chega às parteiras, que ela não mata os meninos, o Senhor dá estratégia. Tem as estratégias. O Senhor vai dar estratégia para crente. Primeiramente, ela entrega a criança com vida para matar e não mata. A criança começa sendo gerada e vai nascendo, vai dando livramento como aqui, vai passando 3 meses e a mãe não consegue mais esconder, as coisas vão acontecendo, o milagre vai acontecendo, o medo vai tomando conta dentro da casa e a mãe é Joquebede, pega aquela criança, mas antes de nós seguirmos aqui, nós observamos que o rei ele começa e chama as parteiras e quer saber da boca dela o que está acontecendo. Primeiro o rei ele quer saber o que está acontecendo. Porque ele está doido para trazer destruição para elas também.
Só que quem está na direção não tem destruição nem para as crianças, nem para elas, porque o Senhor vai te dar sabedoria. O espírito de sabedoria, que diz em Isaías 11, o espírito de sabedoria está sobre ti. Então você vai ter sabedoria para poder entrar diante dos grandes e sair bem. Ah, mas eu só tenho terceira série, não se preocupa. Só tenho quinta série, não se preocupa. Porque o dono da ciência está aqui para ele te capacitar e te levar em lugares aonde você nem imagina, em lugares aonde você não está nem imaginando. O Senhor te coloca em portas aonde você nem imagina. Escute uma coisa, olhe bem isso aqui é muito forte. Um pequeno testemunho só para você entender uma coisa. Eu lembro muito bem, eu chegando aqui no Taboão da Serra, cheguei no Taboão da Serra, e quando, não vou falar do primeiro emprego não, no segundo emprego, para mim entrar dentro dessa empresa, quando eu estava já encurtando só o testemunho para nós entrar na palavra, quando me deram, antes de me entregar um pacote de nota, eu comecei como um ajudante. E como eu comecei como um ajudante, o gerente me olhou e me pegou uma vassoura. O gerente daquela empresa grande pegou uma vassoura e falou assim: varre essas folhas para mim. Eu comecei varrendo umas folhas. Eu comecei varrendo aquelas folhas de feito. E eu perguntei para ele: tem mais alguma coisa? Ele falou assim: não, solta essa vassoura, pega essas notas. A partir de hoje você não é mais ajudante. Da vassoura, eu somente pulei a etapa. Olha o que Deus faz. Da vassoura, somente varri as folhas, já mudei a etapa. Já não soltava mais corda de caminhão. Já não soltava mais lona. Já não, mas foi que nem José. Sabe, você dorme ajudante e você acorda conferente. Aí eu estava conferente, eu era conferente de montadora, separando peças. Só que aí eu olhei para mim e fiquei com medo. Eu falei assim, mas eu estou acostumado no sítio. Eu estou acostumado dando alimento para gado. Como que eu vou conferir tudo que precisa de uma Scania, tudo que precisa da Ford, tudo que precisa da Mercedes? Como que se faz isso? Eu peguei aquelas notas, ele pegou as notas e jogou no meu peito e falou, confere. Eu não disse para ele que eu não sei. Eu chegava em um e falei assim, onde coloco o material da Mercedes? Aqui. Onde coloco o material da Ford? Aqui. Onde coloco o material que vai para São Bernardo do Campo? Aqui. E para Camaçari, Bahia? Aqui. Tá bom. Aí eu chegava para o outro e falei assim, qual é o jeito mais fácil de conferir essas peças aqui? Ele falou assim, rapaz, interessante. Chegava no outro também e fui anotando, anotando. E o Senhor foi me dando capacidade com espírito de sabedoria. A sua pastora falou assim, ó, falou sobre o tabernáculo aqui. Olha que coisa linda, olha o que Deus fala. Quando Deus quer pegar Bezalel e Aholiabe e dar o espírito dele, ele dá. Enquanto o espírito do Senhor está sobre Bezalel e Aholiabe, as coisas do tempo sagrado estão sendo perfeitas. Depois que está pronto, o Senhor pega o seu espírito, é meu. Então não é do homem. Se tem capacitação em você, vem dele. Se tem graça em você, vem dele. Se vem a presença em você, é dele. É bem dele, meu irmão. Tem coisa boa que está acontecendo aqui, bem dele. Tem coisa, já começou a sentir uma coisa boa, é bem dele, é para ele. A glória é dele, essa casa é dele. Oh, amanda amassou, me derre bem, como um derrecia. Aleluia. Oh, glória. E quando ele falou com as parteiras hebreias, elas pegaram e falou assim, elas são muito ligeiras. Quando nós chegamos lá, ela já tem ganhado o bebê. Então não dá tempo de enforcar ela. Ela quis dizer. Eu tento matar, mas quando eu chego lá, são muito ligeiras. Deus deu sabedoria. Vamos mais à frente um pouquinho. Então quer dizer que as crianças estão nascendo. Só que quando o Joquebede está lá com Moisés, bebezinho, 3 meses, já não dá para esconder mais. Aí ela vai lá, ela prepara todo. E quando ela prepara aquela arca junto, revestiu com barro, betume, coloca lá. Quando ela deixa bem preparadinho, aí ela deixa bem na beira do rio. Ela já faz, ela usa por estratégia. Veja outra sabedoria. Vamos colocar perto de quem pode cuidar. Ela não foi lá e falou assim, ó, e
de qualquer jeito fazendo. As coisas para Deus não se faz de qualquer jeito. Faz com inteligência, faz com sabedoria, faz com direção. As coisas para Deus é com direção. Eu vejo uma direção aqui. Ela trouxe uma direção colocando perto do que? A arca de junco. Revestiu com barro e betume, ela colocou lá. Quem vai lá se banhar? A filha de Faraó. Vocês conhecem, mas eu quero trazer coisa revelada dentro disso. Quando ela chega, a filha de Faraó, vem com ela as donzelas. Só que quando ela chega, pega aquela criança chora. E sabe o que eu vejo? Eu encontrei aqui compaixão no coração da filha de Faraó. Compaixão, irmão, é coisa tremenda. Depois vocês pesquisam o que é compaixão. Mas ela sentiu compaixão, amor, foi completo dentro do coração dela. Mas você acha que veio à toa isso? Eu vejo Deus já falando. Não tem o Faraó antigo que me conheceu. Mas esse eu ainda vou mostrar para ele quem sou eu. Eu ainda vou me apresentar a ele. Eu não me apresentei a ele ainda. Simplesmente eu estou trabalhando somente nos detalhes. E os detalhes de Deus são tão fortes, são tão maravilhosos, que você vai olhar assim e vai falar assim, meu Deus, eu esperava desse lado está vindo desse, eu esperava dali está vindo daqui, e algo está acontecendo grande. E quando eu vejo ela pegando aquele bebê, eu já vejo a irmã dele. Tudo numa ligação com a mãe. Saí do pé da rua. Eu já vejo a irmã dele. Ela pega a criança chora. Essa criança aqui faz parte do povo de Israel. Não tem nada a ver com nós, não. Não tem nada a ver com o Egito, tem a ver com o povo. E agora, como que nós vamos fazer um mucilão para ele agora? Como é que vamos fazer um mucilão para Moisés? Não tem ninguém aqui que tem aqui o leite, não, para poder dar para essa criança. Não tem nenhuma chupinha. Então vamos, tem uma chupeta porque ele não para de chorar. Mas agora vamos fazer o quê? Eu vejo a irmã dele e falo assim, eu conheço uma mulher que pode amamentar essa criança. Então traga ela. E trazendo ela, apresenta aquela criança à sua própria mãe, a mãe mesmo está no silêncio. Porque o maior ainda vai vir. A bênção maior ainda vai vir. Não parou por aqui. Porque o que era para ser morte, tem vida, tem bênção, recalcada, sacudida e transbordante, com sabedoria, com escola, e vem com tudo. Sabe se não vai vir com escola, vai vir com tudo? Quando pega aquela criança que está na mão da filha de Faraó, que ela entrega para a própria mãe, e fala assim, amamente para mim, crie para mim, e ainda que eu vou te pagar. E ainda vai ter salário. O que era para dar morte, tem salário. Porque eu vou pagar para cuidar de Moisés. Só que a mãe de Moisés não diz nada não. E pega ali, e quando ela está cuidando, Moisés, imagina a mãe em casa. Estou cuidando do meu próprio filho. Não posso dar um nome para ele, porque quem tem que dar um nome para ele é a filha de Faraó, José. Os outros, se vocês for ver, tem nome, mas ela, Moisés não. Ela está cuidando de uma criança. Mas ela está entendendo. O nosso Deus guardou. O nosso Deus livrou. Tem livramento neste lugar. Tem libertação neste lugar de morte. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Quando ela criando aquela criança, eu fico imaginando ela pegando o seu próprio filho, recebendo o seu salário para cuidar. E depois dela chegar o tempo determinado de levar e ela dizer assim, ó, o que
era para ser morte, a casa que mandou matar os meninos, é a casa que vai ter que falar: eu estou dando vida. A casa que mandou a voz da onde saiu que ia ser morte, é onde vai ter que dizer assim, ó: eu estou pronto para dar faculdade para Moisés aqui dentro do Egito. O palácio é para Moisés. O palácio está escancarado, a porta para Moisés. Moisés vai comer dentro do palácio aonde era para ser morte. Porque quem liberou foi o céu. Quando o céu libera, não é Joquebede, não é o pai de Moisés, não é a irmã de Moisés, mas quando Deus libera, tem acesso livre, tem porta aberta. Falando em porta aberta, eu lembro logo de Pedro. O pessoal está fazendo aí a porta aí que automático, quando fala assim, chega no shopping, você... Falei, meu irmão, a porta aberta, Pedro já chegava, já fazia isso assim, ó. Pedro saindo com o anjo, ó, e a porta abrindo, ó. A porta já estava aberta, era muito tempo. Porta automática existe muito tempo. Enquanto o povo estão fazendo as coisas aí, dizendo que são novas, nada, Deus já tinha, ó. O povo não atrasado, meu irmão. O nosso Deus, ele é poderoso. Você já viu o tamanho da grandeza de Deus? O céu é o seu trono, a terra os pratos dos seus pés. São contados, são todos os fios da nossa cabeça são contados. Seus passos são todos eles. Ele vai chamar cada estrela pelo nome. Criou o homem do pó da terra. A Bíblia diz em Jó que ele pega os raios com a mão e atinge o alvo que ele quer. Pegar o raio com a mão e dizer assim, eu quero atingir ali. Por isso, quando eu vejo um trovão, eu vejo um raio, a primeira coisa que eu converso: vento, está escrito em Jó, eu sei que eu sou filho, eu sei onde eu estou pisando, então vento, obedeça a minha casa, porque eu sei onde eu estou pisando, porque nós já estamos nesta noite, mas nós somos crentes que aguardamos o arrebatamento da igreja. Nós levantamos a mão para servir o Deus Todo-Poderoso, um Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E muitas vezes nós falamos, por que clamas a mim? Moisés viu tudo isso no início, ouviu falar de tudo isso. Nós escutamos o início do começo e no meio da jornada nós queremos fracassar, nós queremos desanimar, nós queremos dar por pouca coisa, nós para tudo que Deus já fez por nós. Grandes coisas Deus tem feito por nós. Quantos livramentos aqui? Quantos livramentos aqui? Quantas bênçãos o Senhor tem derramado aqui? Quantas maravilhas tem chegado? Coisas extraordinárias. Merece ou não merece uma adoração a esse Deus Todo-Poderoso? Merece nos melhorarmos mais na sua presença, nos andarmos mais em retidão com a sua palavra, e darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito cada um de nós, por tudo que Ele tem feito por nós. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Nós entendemos que quando o rei olhou e viu os filhos de Israel se frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram e foram fortalecidos, porque a bênção veio grande. Só que tem um segredo antes aqui. Se vocês olharem para o Gênesis 15 e versículo 13. Gênesis 15, versículo 13. O próprio Deus falando com Abraão.
Olha o que ele diz. Então disse, 15:13. Então disse a Abrão, não era Abraão ainda, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E porque quando você vai lá em Êxodo 12, quando você vai em Êxodo 12, 40, fala 430 anos. Você vê que o povo sempre estão acrescentando as dores, os anos das dores. Se vocês observar, Gênesis 12, 40, fala 430 anos no Egito. Mas quando Deus fala com Abraão, ele fala para ele 200 anos. O povo é o povo que Deus está abrindo o mar. O Senhor está abrindo o mar, eles estão pisando em terra seca. O Senhor está dando maná e eles estão lembrando do Egito. Nós contamos um testemunho hoje aqui. Amanhã esquecemos da alegria de ontem. Nós participamos de um culto avivamento aqui. Amanhã já não serve o que Deus fez ontem para nós. Se o Senhor não der a bênção um dia após um dia, um outro em cima do outro, nós se enfraquecemos por poucas coisas. Deixamos de acreditar na vinda do Senhor. Deixamos de acreditar nas escrituras do Senhor. A nossa fé vai enfraquecendo da mesma maneira que você come esse arroz e feijão e trocamos o nosso Deus pelo mesmo alimento do prato que nós comemos todos os dias. E aonde está o grande perigo no tempo que estamos vivendo? O Senhor diz para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Não sabe que foi eu que estive contigo para dar livramento ao meu povo? Quando você colocou a mão no peito, saiu leproso. Quando tirou, estava limpo. Colocou a vara, virou uma cobra, depois pegou e transformou no cajado. Eu não já mostrar contigo. Eu tive um encontro contigo quando você estava na casa do teu sogro Jetro, no meio da sarça, pegando fogo, representando o meu próprio espírito contigo, acendendo e não se consumia. Falei contigo e te dei livramento. O povo morreu afogado, não precisa mais debulhar a Bíblia, que nem o milho é debulhado. Vocês conhecem muito bem a passagem de Moisés, mas só que o povo vai se enfraquecendo, o povo vai se perdendo, o povo vai se desanimando, não consegue mais carregar esta unção. A unção é como um copo na vida dos cristãos. Essa água, se não mexer amanhã, ela vai estar aqui dentro. Mas se ela tiver curado, você pega um copo descartável, acontece muito com um copo descartável. Você pega ele, daqui a pouco está pingando. Deixa ele do dia para o outro. Você coloca aquele nível, ele vai se enfraquecendo. Mas eu quero liberar uma palavra ao seu coração. Eu quero liberar uma palavra na tua vida. Aleluia. O azeite, ele não parou. O Espírito Santo, ele é o mesmo. A Bíblia diz aos Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e ele continua sendo eterno. Ele continua. As palavras do Senhor, o que ele disse ao teu respeito. Se ele disse ao teu respeito, aguarde. Se o Senhor falou, aguarde. Se o Senhor assinou, aguarde. Quem anda em retidão com a minha palavra está ligado na videira que é Cristo. A videira, ela vai dar muitos frutos. E frutos bons. Tem frutos bons. Tem frutos bons, né, para nós nesta noite. Quem crê? Aleluia. Glória ao Senhor.
meio da sarça ardente. Eu gosto muito dessa passagem, a sarça ardente. Isso mexe comigo, porque falando da sarça ardente, eu lembro aonde é que começou o primeiro. Começamos devagar. Começou o primeiro templo a ser construído. Onde foi que começou o primeiro templo construído? Foi com Moisés. Aonde, depois nós falamos um pouquinho sobre isso, mas vamos mais à frente, para mim não fugir aqui o que Deus está me passando. Aonde começou a primeira ceia? Foi com Moisés. Voltando um pouquinho aqui, o Senhor está me dando essa coisa boa. Voltando um pouquinho aqui para o templo dele. Imagine, João, Jesus, ou melhor, com Deus, porque Jesus estava com Deus, mas ainda não tinha sido apresentado. Imagine Moisés orando 40 dias, jejuando, orando. Aí Deus fala assim, Moisés, vou falar na minha linguagem, falo que vou entender. Imagine Deus falando assim, Moisés, eu quero que você faça não da igreja não, tá? Só para abrir a mente de vocês. Faça uma igreja para mim, para mim estar mais perto do meu povo. Moisés, Senhor, mas eu não tenho dinheiro para comprar caixa de som. Vou falar na linguagem de hoje, tá? A linguagem de hoje, minha linguagem. Não está na Bíblia assim não. Mas eu não tenho dinheiro para comprar caixa de som. Eu não tenho dinheiro para comprar os ventiladores. Não tenho dinheiro para comprar as cadeiras, os instrumentos. Aí Moisés começa a dizer para Deus que não tem condição. Aí Deus olha para aqueles 600.000 pessoas ali, sabendo que os espelhos das mulheres eram de bronze. Então, as mulheres que olhavam naquele bronze, não tinha vidro. Então elas se olhavam no espelho de bronze e elas se penteavam. Fazia a sua chapinha lá, no espelho de bronze. Então as mulheres traz bronze, traz prata, traz ouro. Eu vejo Moisés olhando para Deus. É mesmo. Traz bronze, traz prata, traz ouro. E assim nós vamos construir o tabernáculo. Construir o tabernáculo. Mas é onde entra Bezalel e onde abre ali também. Mas eu imagino Moisés chegando e fazendo um culto, orando, fazendo um culto ali com o povo. Vamos recolher uma oferta. Só que a oferta você traz bronze, a oferta você traz prata, a oferta você traz ouro, porque a casa de Deus tem que ser construída. E como é que o Senhor quer, Senhor, a casa? Eu quero a casa assim, somente uma entrada, uma única entrada no tabernáculo. Por que, Senhor? Porque a única entrada representa o meu filho que ainda vai vir. Que ele é a porta e os meus filhos vão entrar por ela. Já estou falando e trazendo para o novo e o velho. Então a única porta onde os meus filhos vão entrar por ela. Depois que eu entrar pela porta, Senhor, como que vai ser? Depois que entrar pela porta, eu quero que você faça um holocausto. Aonde vai ser sacrificado? Porque os meus filhos vai ser três tribos do lado direito, 3 do lado esquerdo, 3 na frente, e 3 na frente e 3 atrás. E quando os meus filhos vierem, pecarem e passar por uma única porta, eles vão encontrar o altar do sacrifício. O altar do sacrifício. Porque se passou pela porta, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, é necessário passar pelo sacrifício que a pastora falou. Sem o sangue. Não há remissão dos nossos pecados, não há ligação com ele. Então, ali passa pelo altar do sacrifício. Então, detalhado, cordeiro, o pecado coloca as mãos sobre a cabeça, transfere a culpa para aquele cordeiro
inocente. A sua culpa fica com ele. E ele que vai ser sacrificado. Mais à frente você encontra um altar, a pia de bronze, onde foi feito com os espelhos das mulheres. A pia de bronze tinha água. Entrou pela porta que é Cristo. Chegou no altar do sacrifício. Chegou na pia de bronze. Você tem ainda as mãos manchadas. Quem lembra que Jesus lavando os pés dos apóstolos? Ainda você não está purificado totalmente, ainda precisa ser limpo. Ali representa lá no novo que você ainda precisa ser lavado ainda para entrar no lugar santo, para chegar na mesa, para participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. É necessário ser limpo as suas mãos, sem ira, sem contenda, mãos limpas, para entrar no lugar santo, para tocar no cálice, no pão e no cálice do Senhor. E quando entra, lavou as mãos, quando entra e passa pela cortina, entrou num lugar que é santo. Você encontra ao seu lado direito a mesa com 12 pães. O lado esquerdo, um candelabro representando ali o próprio Espírito Santo. Não pode se apagar. Quando você entra dentro, os pães representam 12 tribos de Israel. Quando você vê aquele candelabro representando o Espírito Santo, iluminando onde você está, representando não podia estar apagado. Mais à frente tinha outro altar do incenso, representando ali, tinha uma coisa muito linda, que é onde tinha as especiarias aromáticas por conta do cheiro do sangue, do pecado lá fora, que não podia entrar no lugar que é santo. Então, por isso que o altar de oração é onde expulsa todo o mau cheiro da minha vida, todo o mau cheiro da sua vida. O altar da oração é onde você se purifica de todas aquelas picuinhas que o pastor não consegue enxergar com os olhos, e você consegue se vestir bem e a gente não consegue nem saber onde está a podridão, mas é quando você está na oração, acha ela. Aí encontra ela. Aí encontra totalmente o pecado escondido, e aí limpa através da oração. Aí acaba por aí, não. Aí você fala assim, eu passei de nível. Eu saí daqui, passei pelo batismo, é onde você ali, onde lava a mão na pia de bronze, estou na mesa tomando a ceia, passa pelo batismo com o Espírito Santo, estou no altar de incenso de oração, mas eu ainda quero. O crente não pode existir. Que nível que você está? No nível do pátio, no nível do lugar santo, e vamos para o terceiro, onde você vai subir de nível espiritual. Aí depois você vai para o nível próprio. Antes do filho entregar o pai. Sim. Cortina, em cima 4 coberturas. 4 coberturas cobrindo. Mas quando entra, não consegue entrar direto. Tem que entrar. Não, a claridade do lugar onde você está. O sol você está precisando. Mas aonde Deus está, não precisa do sol para clarear. Porque hoje você precisa do sol para clarear o lugar do pátio. Para você clarear onde você está, que é o lugar santo, precisa da luz, que é a luz do candelabro. Mas depois que você passa do lado onde está a Arca da Aliança, uma vez ao ano, somente a própria presença de Deus iluminava totalmente aquele lugar, dos 2 querubins e a própria presença do próprio Deus. Ela inundava aquele lugar. E se o sumo sacerdote tivesse falha, não aguentava, porque ele não suportaria a presença de Deus. Ele é extraordinária.
O nosso Deus, a Bíblia fala que ele é terrível. Está na Bíblia. Ele é terrível. O nosso Deus, ele é terrível. Ninguém brinca com ele. Ninguém brinca. Ele tem o poder de tirar da sepultura, tem poder de descer a sepultura, ele tem poder de curar. Eu vim lançar palavra de vida, não palavra de morte. Eu vim lançar palavra de vida. Ele é grande, ele é poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós observamos, e quando o Senhor falou assim, prepara o tempo para mim, imaginando se eu tivesse em Franca, na primeira casa, na primeira igreja, onde eu aceitei Jesus. Você vai imaginando o povo de Israel. Tem acesso. Deus manifesta. Coluna durante som, água, alimento, carne que vem do mar, cordonito. Não falta nada para você. Não falta nada para você. Diante dessa palavra, eu quero fazer uma oração com a igreja. Eu quero liberar uma oração com vocês. Mas eu ainda quero deixar esse versículo para vocês aqui, aonde nós vemos ele. E a Bíblia fala, o Senhor que vai pelejar por vós, chegar ao ponto de, assim, ó. Mas não é calado que o Senhor está mandando você fechar a boca, aí você não vai, assim, ó. Nem eu estou entendendo, nem eu estou compreendendo. Você sabe o que precisa aqui? Somente você dar mão ao líder da sua casa. Se une, se junte vocês, se junte vocês, se reúne vocês. Quando Jesus separou, ele não separou, tinha mais, mas o que andava com ele, ele pegou e falou assim, ó, Pedro, deixa a rede aí, pode vir, Pedro. Ah, mas sou empresário, pode. Mateus, eu sou cobrador de imposto, pode. Eu sou cobrador de imposto, eu mexo com dinheiro, pode vir. Só quero falar uma coisa para você, olhe o que aconteceu com Pedro. Antes de ele ter o contato cheio da presença do Espírito Santo, sua sogra estava com febre. Ele não consegue curar. Mas depois, ele cheio do Espírito Santo, eu quero liberar essa palavra para você. Cheio do Espírito Santo, até a sua sombra. Um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo. Os seus milagres são extraordinários. Quem recebe essa palavra? Graças a Deus. Pedindo permissão para o pastor, quero liberar uma oração sobre a vida dessa casa. Pastor, vem aqui, pastor. Pedir para a sua esposa também estar do teu lado. E nós vamos liberar uma bênção sacerdotal desta casa. E colocamos de pé diante desse Criador. Libera aqui uma palavra profética sobre a sua vida. Moisés, ele ainda estava com vida. Moisés ainda não estava ainda em forma de pessoas aqui, mas estava se gerando. Mas o Deus que deu livramento, aonde uma criança inocente não estava vendo, e o Senhor já estava preparando o palácio, o alimento, o Senhor já estava preparando um povo, o Senhor já estava preparando uma família. O mesmo Deus eu quero liberar sobre esta casa, debaixo da unção da graça do Criador. Há uma unção descendo sobre a tua vida, uma presença, um calor, há uma chama, há uma virtude. Eu libero sobre esta casa, sobre a tua palavra é vida, tua palavra traz vida onde era para ser morte. Eu libero vida agora,
vida no espiritual, vida no trabalho, vida no casamento, vida nos músicos, vida na adoração da oferta, vida porque hoje você e os teus olhos vão se abrirem, teus olhos serão abertos espiritualmente, pela unção do Espírito. Eu libero a palavra profética, eu libero uma palavra profética, o teu coração será tocado de uma glória, tocado de uma presença, de uma unção, ao peso de uma nuvem de glória. Tudo na tua vida, teu sonho, teu projeto, a tua família, essas crianças e jovens, obreiros, irmãos, esta casa, este altar, há uma chama, um rio de glória, aonde era para ser destruição, eu libero agora a bênção do Senhor. O Senhor tem anjo, o Senhor tem pessoas que está levantando nesta casa algo grande, extraordinário. Eu libero que a partir desta data nunca mais será a mesma. Senhor Criador, nosso Deus, meu Deus, nós não temos, mas Ele tem. Nós não podemos, mas Ele pode. Nós não fazemos, mas Ele faz. Nós não libertamos, mas o libertador do povo de Israel, Deus de Abraão, o Deus das bênçãos, da multiplicação. Ora, manda camandarama, sore mandarácia. Sinta agora uma glória, uma unção, um renovo da parte do Senhor. Receba agora alegria no céu, alegria na alma, alegria no espírito, a força na tua caminhada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Eu libero na escola, eu libero na empresa, eu libero no trabalho, eu libero na vida financeira, eu libero na saúde, eu libero no sangue, no pulmão, no fígado, pressão alta, pressão baixa, diabetes. Receba a tua cura hoje, receba a tua cura hoje, receba a tua cura hoje. A nuvem de glória descendo, calamadara, remanda, camandoreva, somendevacia, da mandaramançore, me camandaramasséria. Eu repreendo todo espírito de enfermidade, eu repreendo todo espírito de fraqueza, eu repreendo toda obra de morte, eu repreendo toda fraqueza diabólica, em nome de Jesus. Sinta alegria de vida, sinta novo, sinta unção, sinta vigor, sinta alimento, sinta graça, sinta força. Seja tocado pela presença do próprio Deus. Seja abraçado pelo Espírito Santo. Seja renovado as tuas forças. Aleluia. Oh. Ora mansori me camandá. Aramanda kadabasure manara. Imeneia combia yashomana. Rebanaya bakandolo rabasito rabanarabas. Ribide kamanara suberesya manaradoba. Oh, aleluia. Aleluia. Aramanda si veshinerai. Vem, 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 para despertar os dormentes, para despertar aqueles que estão no fundo do navio, para despertar, oh, remai de vassa. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ah, Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Que você possa viver essa palavra e desfrutar do amor de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Santo Espírito da promessa esteja sobre a tua vida, sua família. Amém.